E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito da água, tá? Então, o nosso projeto é a respeito dos 4 elementos. Na semana passada, a gente trabalhou alguma coisa a respeito da água, a respeito das substâncias, misturas, os estados físicos, né? E hoje, então, a gente vai trabalhar a questão da água, tá? Então, vamos lá para o que vocês têm hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar o link lá no grupo do WhatsApp para vocês. E vocês vão realizar as atividades. Minha internet hoje não está muito boa. Está lenta. Pronto, então vamos lá. Então, essas aqui, ó, hoje vocês têm 5 atividades para ser realizadas na aula de hoje e que vai ser o tema de vocês, que vocês vão ter a semana para fazer, tá? Então, a primeira atividade é a respeito do elemento, né? Então, diz o seguinte, o ciclo processo de transformação da água de um estado para o outro. Então, fala de água. Água por um ciclo, né? A gente chama do ciclo da água. E o ciclo da água acontece de uma maneira em que envolve, né, a transformação dessa água nos estados físicos. Então, nós temos o estado líquido, que é o que a gente encontra água, né? Do líquido, ela passa para o gasoso. Às vezes, né, o ciclo da água na natureza, ela pode apresentar o estado sólido. Quando que vai apresentar esse estado sólido? Quando ocorre baixas temperaturas ou quando acontece uma chuva de granizo, por exemplo, então aí nós temos a água no estado sólido, tá? A água pode se apresentar, então, em 3 estados físicos, que a gente já viu quais são, tá? E aqui diz o seguinte, damos o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico a essa transformação e circulação da água. Ela pode passar pelos processos de evaporação, né? Condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Esses são os processos que ocorrem na natureza. A água está distribuída nos rios, nos lagos, nos mares, oceanos e em camadas subterrâneas do solo ou geleiras. Só um pouquinho que eu tenho que aceitar alguém aqui que está pedindo para entrar. Depois disso, dessa breve introdução falando do ciclo da água, né? Ó, o ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, visto que vai determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, lagos, mares e oceanos. Então, se nós não tivéssemos esse ciclo da água na natureza, né? A água sai dos rios, ela evapora, ela vai para as nuvens. Lá nas nuvens acontece uma mudança climática, que ocorre a chuva, a água volta para os lagos, mares, rios, oceanos, evapora, e assim é o ciclo da água na natureza. Então, aqui nessa primeira atividade, vocês têm um vídeo, tá? Então, clicando aqui, vocês vão assistir esse vídeo. O que eu quero que vocês façam? Durante o vídeo, vocês vão fazendo anotações a respeito de como corre esse ciclo da água na natureza. Por que que vocês têm que fazer as anotações? Porque lá na atividade 2, tá? Vocês vão fazer, então, depois de assistir o vídeo da atividade 1, de fazer as anotações, ou se vocês preferirem fazer um desenho ou fazer um esquema na forma de itens, como vocês acharem melhor. Mas esse esquema, essas anotações de vocês, ela deve explicar como que ocorre o ciclo da água na natureza, tá? E é aqui na atividade 2 que vocês vão postar essas anotações que vocês fizeram. Então, diz o seguinte, ó. Após fazer as anotações ou desenhos na atividade 1, poste aqui a foto da atividade desenvolvida. Só não esqueçam, tá, de colocar o nome antes da atividade. Então, clica no maisinho, coloca o nome de vocês ali, vai na câmera, tira a foto da atividade e posta. Se por um acaso a atividade de vocês for mais do que uma foto, vocês têm que postar novamente.
Vai de novo no mais, coloca o nome, tira a foto e envia a atividade. Se tiver 10 fotos, vocês vão ter que apertar no maisinho 10 vezes para fazer. Tá? Na atividade 3, então, como ocorre o ciclo da água na natureza e como a gente sabe que a água ela é essencial para a vida no planeta Terra, tá? Na atividade 3, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o bom e o mau uso da água. Tá? Então, nas atividades que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, a gente faz o uso bom da água. Porém, tem alguma coisa que a gente realiza, alguma atividade que a gente realiza durante o nosso dia a dia, em que essa água ela não é bem utilizada. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? A água utilizada por todos nós, embora ela seja em abundância na natureza, existem pessoas que não fazem bom uso da água. Deixa eu só arrumar aqui que coloquei pessoal e é pessoas. Pessoas que não fazem bom uso da água. Então, o que tu vai escrever? Tu vai fazer um breve comentário de atividades do dia a dia de vocês em que vocês realizam o bom uso da água e também um exemplo de mau uso. Quando que você acha que você não utiliza a água como deveria utilizar? Tá? Então, a atividade 3 é só um comentário. Clica no maisinho, coloca o nome de vocês e depois escreve o comentário. A atividade 4, então, tem um vídeo também. Esse vídeo ele vai falar da importância da água. Por que a água é importante para os seres vivos? Tá? Por que ela, quais são, né? Aonde ela é empregada, como que a gente pode utilizar essa água. Depois de assistir o vídeo, vocês vão fazer uma síntese. O que é uma síntese? Um resumo. Tá? Esse resumo tem que ter no mínimo 10 linhas, que é um texto, não é uma frase. Tá? Então, vocês vão fazer uma síntese. Vocês podem colocar a síntese já direto aqui na atividade, tá? Ou vocês podem realizar essa atividade no caderno, tirar uma foto e enviar a foto. Isso fica a critério de vocês. O que vocês acharem melhor, tá? Então, se vocês preferirem colocar digitado, vem ali no maisinho e digita. Se vocês preferem responder no caderno e depois tirar uma foto e enviar, sem problema nenhum. E a última atividade é uma pesquisa. Nessa pesquisa, vocês terão que responder algumas questões que tem aqui. Ó. São 5 questões. Mesma coisa. Podem responder as questões no caderno e enviar uma foto, ou vocês já podem aqui no própria plataforma digitar as respostas. As perguntas são as seguintes. Existe abundância de água? Quando eu falo existe abundância de água em todo o planeta Terra, tá? Eu estou falando no meio em que nós estamos vivendo. Existe abundância de água ou não? Aqui na nossa região, por exemplo, né? 2, há problemas de abastecimento de água? Aqui na nossa região ou no Brasil, existe problemas de abastecimento de água? Será que existem algumas regiões que têm esse abastecimento como nós aqui, o povo de Santa Catarina, tem? 3, as pessoas têm acesso à água potável ou água tratada? A água potável todo mundo já sabe, aquela água que é boa para o... Nossa, onde é que eu enviei a atividade? É boa para o consumo. Deixa eu trazer ela para cá de volta. Opa! Depois eu arrumo. 4. Ocorrem problemas relacionados à água? Na nossa região tem algum problema relacionado à água? Tem falta de água, a água não é tratada? Existe algum povo que tem problema com, por exemplo, falta de chuva? Né? Quando eu falo desse relacionados à água, eu não estou me referindo somente à água que a gente bebe, a água que o CIMAI nos fornece. Eu estou falando da questão de chuvas, a questão de falta de rios, lagos, né? Porque hoje em dia a gente tem muito problema ambiental relacionado a isso, porque tem as usinas que estão tomando conta, né? E construindo, e isso é um problema bem sério. Claro que é para o nosso bem, porém acontece um impacto ambiental muito grande. E 5, quais as doenças que podem afetar a nossa saúde se fizermos uso de água não tratada? Existe alguma doença que é ocasionada
certo? Que ela é ocasionada pelo consumo de água não tratada? Tá? Então, vocês vão responder essas questões aí. Agora eu mudei a atividade 4 para a atividade 5. E o tema de vocês? O tema vocês têm até o dia 15/9 para enviar, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa de alguma música ou de alguma poesia que fale a respeito da água e vão gravar um vídeo, porque eu quero juntar tudo em um vídeo só para lá no final da nossa disciplina, né, ter algo que nós produzimos, tá? Então, pode ser uma música, quem tem o dom de cantar, ou não precisa ter dom também, né? Grava uma musiquinha, existem várias músicas que falam da água, ou pode ser uma poesia que fale a respeito da água, ou vocês mesmos podem escrever um texto, né, falando da importância da água, da importância da preservação, de tudo isso. Então, o vídeo vocês vão postar até o dia 15/9. Podem enviar para mim no privado ou podem enviar no grupo, tá? Não precisa ser necessariamente aqui na atividade. Então, o que nós temos para fazer hoje aqui na plataforma do Padlet são essas atividades. Deixa eu só tentar arrumar aqui antes de mais nada. Aí, agora ficou certo, tá? Fora alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Estão me ouvindo? Márcio, tudo certo, Márcio? Tudo certo aqui, professor. Então tá bom. Então agora eu vou explicar para vocês as atividades que vocês têm para fazer no AVA, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou explicar como é que entra no AVA, porque tem um aluno novo. E esse aluno, ele nunca entrou no AVA. Então, vocês já sabem entrar no AVA, mas ele não sabe. Então, portanto, eu vou explicar. Então, para entrar no AVA, vocês vão ir lá no Google e vão digitar ead.sese.org.br/sc. Tá? ead.sese.org.br/sc. Quando vocês acessarem, eu acho que o meu já vai estar logado. Ele vai pedir para vocês digitarem o login e a senha de vocês. O login é o e-mail que vocês têm, tá? O login é o e-mail que vocês têm. Então, por exemplo, lá, o meu é ieda.martins@estudante.sesesc.org.br. E depois vem uma senha, tá? Para quem é aluno novo, recebeu um bilhetinho lá da secretaria, quando fez a matrícula, que tem o login e a senha. Quando vocês acessarem, vai abrir essa página aqui. Eu não sei se aparece igual para vocês, porque a minha é a área do professor, então pode ser que apareça diferente. Então, vocês vão aonde? Sempre vão clicar nessa malinha aqui que diz área de trabalho. E aqui nessa malinha, vocês vão ter só um. Eu tenho mais do que um, porque eu tenho várias turmas, tá? Competência 1, competência 2, competência 3 e competência 4, tá? A atividade para vocês fazerem, ela está na competência 1. Então, vocês vão clicar na competência 1 e vão clicar aqui em tarefas. Vejam que tem a biblioteca, que depois eu vou postar alguns conteúdos que a gente utilizou dentro da aula, alguns materiais, mas vocês vão deixar clicado ali em tarefas. Dentro da tarefa, ele não adianta vocês virem e clicar aqui nos comentários, tá? Nos comentários, ele não vem disponível para mim. Então, sempre que tiver algo, vocês vão clicar em início. Então, foi no fórum 1, cliquei em início, ele vai carregar a atividade 1. Tá? Então, tá aqui o fórum 1 de vocês, ó. Fórum 1 diz o seguinte: olá, pessoal. Estamos trabalhando com os 4 elementos da natureza.
Neste fórum, você deverá fazer uma pesquisa a respeito desses 4 elementos e a importância dos mesmos para a nossa sobrevivência. Então, vão fazer um texto lá falando da água, né? Por que a água é importante para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Depois vão falar da terra e assim vão falar dos 4 elementos. Digitei todo o meu texto aqui, ó. Vão aqui embaixo e vão em enviar. Tá? Existem alunos que gostam de fazer no Word, então vai fazer no Word, vai salvar o arquivo no computador e aí vai postar aqui. Pode postar o arquivo do Word? Pode. Daí vocês vão em escolher arquivo, clicam ali e vão procurar onde é que está o documento de vocês, clica no documento e envia. Daí não precisa digitar aqui. Lembrem sempre de enviar, tá? Então esse é o Fórum 1, a primeira atividade que vocês têm para fazer. Depois do fórum, vocês têm a avaliação 1. Então, vocês vão clicar na avaliação 1, a mesma coisa. Vão em início, e aí vai abrir atividade para vocês. Então, na avaliação 1, vocês têm 5 questões para responder, tá? O que é uma substância? Nós já trabalhamos na aula passada. Número 2, o que é mistura homogênea e mistura heterogênea? Também já trabalhamos na aula passada. Na número 3, vocês vão pesquisar qual é a porcentagem de água presente no nosso organismo, no corpo humano. Qual é a porcentagem de água que nós temos no nosso corpo? Número 4, vocês vão pesquisar qual é a porcentagem da água potável em nosso planeta. A água que a gente pode consumir, tá? Dentro dessa porcentagem não entra água salgada, né? Que a água salgada ela não é própria para consumo. E número 5, cite pelo menos 3 doenças, ó, essa que a gente já vai trabalhar na aula de hoje, das doenças. Só que agora vocês têm que citar 3 doenças que são ocasionadas pelo consumo de água contaminada. Tá? Então, essas são as 2 atividades que vocês têm para fazer na competência 1. Prazo para realizar essas atividades. Quando vocês abrem a atividade aqui, ó, ela vai aparecer o prazo, tá? Aqui, ó. Quando vocês clicam nela que ela aparece, isso ela diz, ó, data final, dia 23/9/2020, às 23h59. Passou do dia 23, fecha a atividade, não tem mais como fazer. Então, portanto, as atividades do AVA é algo que tem que ser levado a sério e fazer no dia solicitado ali. Passou o prazo final, não tem mais fazer. Então, tanto o fórum quanto a avaliação, o prazo final para a postagem é no dia 23/9, às 23h59. Passou desse horário, fecha, vocês não têm mais acesso, tá? Então, portanto, cumpram bem direitinho o prazo. Deixa eu ver quem é que tá aí. O Guilherme tá aí? Tá. Guilherme, eu estava explicando o AVA, tá? Depois eu vou disponibilizar essa aula gravada. Você pegou o barco andando, tá? Então daí você assiste a aula, que aí você vai ver bem direitinho como é que a gente vai fazer o uso, né? Como é que você vai postar essas atividades no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Podemos começar as atividades? Então, eu vou disponibilizar o link lá no grupo do WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar lá. Beleza? Então, eu vou encerrar a aula aqui. Tem bons estudos e até amanhã, né?